Bom, tudo bom, meus alunos do primeiro ano do Colégio Visão, do Ensino EJA, tudo bom com vocês? Me chamo Maiane, professora do primeiro ano, tá bom? Da Escola EJA. Nosso assunto de hoje vai ser sobre sílaba. Sílaba está na apostila de vocês, na página 10, onde diz que sílaba é um fonema ou grupo de fonemas pronunciadas em um só emissão da voz, em uma só emissão da voz. Toda sílaba tem por base uma vogal a que se junta ou não a uma semivogal ou consoante, utilizando o hífen para marcar a separação de sílaba. Por exemplo, ameixa, A vogal, M consoante, E vogal, I semivogal e uma vogal, X consoante e A uma vogal. A divisão das sílabas de uma palavra ela é feita pela soletração e não pelos elementos que a constituem segundo a etimologia. Por exemplo, bisavô e não bisavô, que é a separação do prefixo. Observe no material de vocês. Não se separam as letras com que se apresentam ditongos e tritongos. Por exemplo, causa, água, Uruguai, ou seja, causa se separa cal, traço, za, a, traço, guá, são ditongos. U, traço, Uruguai, tritongos. Não se separam as letras dos dígrafos CH, LH, NH, QU, GU, chegar, palhaço, vizinho, liquidar. Não se separam as letras dos grupos consonantais reais, consoante mais L ou consoante mais R. Por exemplo, sublime, refletir, construir e graça. Tem uma observação relacionada a essa questão. Nem sempre os grupos BL e BR são perfeitos. As letras devem ser separadas se as duas consoantes se pronunciarem separadamente. Por exemplo, sublinhar, abrupto. Tá? Preste atenção que eu tenho essa observação, né? Nem sempre os grupos BL e BR são perfeitos. E as letras devem se separar se as duas consoantes se pronunciarem separadamente. No caso, a palavra sublinhar e abrupto. Não se separam os encontros consonantais iniciais. Psicologia, mnemônico, não se separam. Recapitulando, não se separam as letras com que se apresentam ditongo e tritongo, as letras do dígrafo CH, LH, NH, QU e GU, as letras dos grupos consonantais reais, consoantes mais L ou consoantes mais R, mas com a observação de que os grupos BL e BR são perfeitos, tá? E os encontros consonantais iniciais, por exemplo, psicologia e mnemônico. Agora vamos para a página 11. Quando eles se separam, tá? Quando são vogais hiatos, por exemplo, fiel, ruim, carro, assassino. Se separam quando são os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC, XS. Por exemplo, descer, cresça, excesso. Se separa quando as letras idênticas e as letras C, C e C cedilha, caatinga, occipital, fríssimo, secção. Separa quando as consoantes são seguidas de vogal, conservando na sílaba que a precede no interior do vocábulo. Submeter, adnominal. Por exemplo, adnominal, essas se separam. Recapitulando, separa-se quando as vogais são hiatos
Os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS. As letras idênticas e as letras CC e SC cedilhas. Os encontros, as consoantes são seguidas de vogal, conservando-a na sílaba que a precede no interior do vocábulo, tá? Elas se separam. O S dos prefixos bis, cis, des, dis, trans e o X, o prefixo eis, não se separam quando a sílaba seguinte começa por consoante. Por exemplo, bisneto, cisplatina, desligar, distração, transportar, extrair. Se a sílaba seguinte começar por vogal, haverá separação. Por exemplo, bisavô, desesperar, transoceânico, êxodo. Os prefixos sub e intem seguem as normas anteriores. Por exemplo, subseção, sublinhar, internacional, interplanetário, subestimar, subaéreo, interação. Em palavras com 3 vogais juntas, em que a do meio seja semivogal I, formamos o ditongo entre as 2 primeiras letras. Por exemplo, praia, feio, maio. Quanto ao número de sílabas, as palavras classificam-se em, tá? Então, nós vimos quando elas se separam e quando elas não se separam. E quanto ao número de sílabas, as palavras classificam em monossílabos, dissílabos, trissílabos, polissílabos. Professora, quando elas são monossílabos? Quando tem uma única sílaba. Por exemplo, sol, do e cor. Dissílabo, quando tem 2 sílabas. Livro, chave, casa. Trissílabo, quando tem 3 sílabas na sua separação silábica. Caderno, escola, menino. Polissílabo, quando tem mais de 3 sílabas na sua frase. Maracujá, melancia, travesseiro. Além do mais, a classificação da sílaba quanto à intensidade silábica, ela pode ser tônica e átona. Tônica é a sílaba da palavra que recebe o acento tônico, ou seja, aquela que é pronunciada com maior intensidade. Por exemplo, café, janela, médico, colecionador. Átona é a sílaba da palavra pronunciada com a menor intensidade. São todas as demais sílabas, por exemplo, café, janela, médico, colecionador. As sílabas átonas podem ser pretônica, postônica, subtônica. Pretônica, as palavras que vêm antes da sílaba tônica. Por exemplo, positivamente, subjetivo, indisfaçável. Postônica, as que vêm depois da sílaba tônica. Por exemplo, positivamente, subjetivo, indisfaçável. Subtônica é a sílaba mais forte que a tônica e a mais fraca do que a tônica, que fica entre uma e outra. Por exemplo, facilmente, heróizinho, positivamente. Quanto à posição da sílaba tônica, a palavra classifica em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona, quando a sílaba tônica é a última da palavra. Por exemplo, funil, canecão, cipó. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima da palavra. Por exemplo, livro, caneca, esperança. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. Pública, médico e gramática. As monossílabas, na página 12, concluindo já o assunto, na página 12, as monossílabas podem ser átonas, quando não possuem a situação própria, isto é, quando pronunciada com pouca intensidade. Por exemplo, a, li, mi, si, a.
São monossílabos átonos, pronomes pessoais oblíquos, pronomes relativo, conjunções, artigos, preposições. Também são classificados também os tônicos. Os monossílabos são átonos e são tônicos. Nos meus monossílabos átonos são pronomes pessoais oblíquos: mi, ti, si, ó, a, os, as, li, lis, nós, vós. Pronome relativo que. Conjunções e, ou, que, se, mais, nem. Artigo o, a, os, as, e uns. Preposição a, com, de, em, por, sem, sob. Os meus monossílabos tônico, quando possui acentuação própria, isto é, quando pronunciá-la com bastante intensidade. Por exemplo, já, pá, mi, pois, lá. Os monossílabos tônicos, eles são substantivos e adjetivos, formas verbais, pronomes pessoais reto e pronomes possessivos e advérbios. Meus substantivos e adjetivos: mar, céu, sol, fé, mar. Formas verbais: quis, ser, vou, é. Meus pronomes pessoais retos: eu, tu, nós, vós. Meus pronomes possessivos: teu, meu, seu. Meus advérbios: não, sim, tão, tá? Então nós vimos hoje as sílabas, as suas, quando elas se separam, quando elas não se separam, suas classificações, quanto as classificações, elas podem ser monossílabas, dissílabas, tá? Quantas classificações nasceram, quanto a sua intensidade, pode ser tônica e átono. As sílabas átonas pode ser pré-tônica, pós-tônica, subtônica. Quanto as sílabas tônicas são oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Quanto as monossílabas pode ser átono e tônica. Quanto as monossílabas átonas são pronomes possessivos, pronomes pessoais oblíquos, pronomes relativos, condições, haste e preposição. Quando elas são tônicas, são substantivos adjetivos, formas verbais, pronomes pessoais retos, pronomes possessivos e advérbios, tá? Então, estudem a página 10, 11 e 12 do conteúdo de sílabas, tá? Para que vocês possam responder as questões da página 12, das questões 24, 25 e a página 13, que segue a questão 26, o teste do 11º, segue até a página 14, né, até o exercício 29º. Já vai ficar para a nossa próxima aula, tá? O próximo assunto, que é ortografia. Espero que eu tenha colaborado com o conhecimento de vocês, tá? E que vocês revisem o conteúdo, estudem o conteúdo enquanto passa essa nossa quarentena, que já vai valer como disciplina para a nossa próxima avaliação, tá? E eu deixo aqui meu forte abraço a todos, espero que vocês estejam se cuidando e estudem o máximo que puder e aproveitem o tempo de vocês livre também para poder lerem um livro. Também estarem se aperfeiçoando também, tá bom? Ó, beijão no coração de vocês e fiquem bem todo mundo e estudem e vamos botar para tirar notas boas nas nossas provas e botar em prática também com os exercícios das páginas que eu deixei com vocês, tá bom? Beijão para todo mundo, fiquem bem.